Uma espécie de podcast apresentado por Helena Durães. Olá, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Uma Espécie de Podcast. Hoje tenho finalmente um convidado, passado não sei quanto tempo. Isto com o vírus não foi fácil estar com as pessoas, mas temos que aderir aqui às novas tecnologias. E então tenho como convidado o Rui Borges, que foi jogador de futebol e atualmente é dirigente desportivo. Olá, boa noite. Olá, Helena. Boa noite. Pronto. E temos de estar a ouvir também. Rui, obrigada por teres aceito este meu convite. Para quem não sabe, o Rui Borges está em Famalicão. Acho que não estou dizendo nenhum disparate. Não estás, não. Pronto. Então, vamos falar aqui um bocadinho. O Rui Borges, eu conheci o Rui Borges porque fiz uma entrevista o ano passado, numa rúbrica da TV Amadora, sobre os amadorenses mais que se tinham destacado na sua área. E então surgiu a oportunidade de falar com o Rui e pronto, olha, convido-te para estares aqui hoje um bocadinho comigo para falarmos sobre coisas. E já que você é um homem ligado ao futebol, podias partilhar connosco como é que surgiu essa tua paixão pelo futebol e depois também a tua carreira desportiva. Muito bem, Helena. Sabes que é sempre um prazer estar contigo, desde aquela entrevista que me fizeste precisamente para essa rubrica. Tivemos aqui uma ligação interessante, foi muito giro. Espero que vocês estejam todos bem e em segurança neste tempo que estamos a viver, que não está a ser fácil para ninguém. E aproveito já para desejar as melhores felicidades não só para ti, para a tua família, como também para a TV Amadora. E tu sabes, tem um cantinho particular aqui no meu coração. Claro, já há emoção. Ai, obrigada. Eu assim fico até logo no início. Isto não pode... Essas coisas têm que ser no fim. Depois... Pronto, então, mas eu logo ia despachar algumas coisas. Também cumprimentar todas as pessoas que estão a ouvir ou que nos vão ouvir e esperar também que todos se encontrem bem neste tempo mais difícil e consigam dar um rumo às suas vidas. Bom, relativamente ao gosto pelo futebol, eu cresci num bairro da Mina, em que todos os meus amigos mais velhos jogavam futebol, era aquilo que nós fazíamos, e portanto fui envolvido nessa dinâmica do bairro, na prática desportiva, e a partir daí o gosto foi surgindo, foi-se fixando, foi aumentando. E depois, como também falámos aqui há uns meses, aqueles torneios, aquilo que marcou os torneios da Orquídea, ainda foram aumentando mais essa vontade, esse prazer e esse gosto de jogar futebol. E depois o futebol 11 surge como uma consequência natural do futebol do bairro, do futebol de 5 dos torneios, da escola, e em que havia os pais de alguns colegas na rua diziam, tem jeito, tu deverias ir para o futebol 11 é que é importante. O Estrela da Amadora, que na altura era a grande referência aqui para todas as pessoas na Amadora, e continua ainda a ser para algumas. Fui fazer uns testes ao Estrela da Amadora e acabei por ficar. A partir daí... Só respondo aqui um bocadinho, para quem não sabe, o que é o Orquídea? Eu sei o que é, porque é uma zona que eu também, eu cresci nessa zona e sei o que é, mas para quem não sabe, o que é o Orquídea? O Orquídea era um café que existia na Amadora, agora tem outro nome, até de um grande amadorense e jornalista, e por trás desse café havia uma zona fechada, que tinha um ringue, mini ringue, era um mini ringue, que eram disputados os torneios da freguesia. Então as equipas inscreviam-se e participavam lá nos torneios. E ficou a ser conhecido como ringue do Orquídea por causa do café, porque havia ali uma ligação entre o café e o ringue. O café muitas vezes fazia a gestão do espaço com alugueres e até ficou assim, o ringue do Orquídea, por causa do café. E a verdade é que naquele ringue se ali nos torneios, atletas, pessoas, toda a Amadora. É uma coisa impressionante. Os torneios tinham tal dinâmica e eram tão competitivos que havia gente de toda a Amadora que ia ali ao Diz-me uma coisa, se calhar já te perguntaram isto noutras ocasiões, mas alguma vez tu és um homem que não tem uma estatura alta, não é?
Sentiste essa dificuldade dessa estatura mais baixa? Sentiste essa dificuldade ou não? Não, Para ti deu-te mais eu força tenho até? 1,80m, quem não conhece, eu tenho 1,80m. Eu só não ponho em pé, porque não dá, fico fora da imagem. Eu tenho 1,80m, já dizia aquele senhor que conhecia, eu não sou a altura, sou a altura que me vejo. Boa. Eu que me imagino, qualquer assim, já não me lembro bem como é que o Fernando Pessoa disse. Mas, sim, claro que sim, teve muita dificuldade naquele tempo, não foi fácil. Agora olha-se para os atletas de forma diferente. Percebe-se que as fases maturacionais nas pessoas, neste caso os atletas do sexo masculino, uns vão mais cedo, outros demoram um bocadinho mais e olha-se mais para aquilo que é o talento. No meu tempo, não. No meu tempo olhava-se mesmo para a força, para a assistência. O atleta se já tinha barba, era uma maravilha. E contar-te aqui um episódio, e até porque vamos ter uma surpresa para a próxima semana, não é? Eu não vou revelar, vamos ter uma surpresa com outro convidado, não é? Eu não vou revelar. Eu e este meu próximo convidado, aqui a nossa primeira convocatória no Estrela da Amadora é feita de forma muito particular. E é o treinador sentado, com os cartões, as licenças de jogo na mão, a chamar, a perguntar a posição e depois olhar e dizer: eu vais para ali, são os convocados, ou vais para ali, que eram os não convocados. E ele, quando me chamou, olhou para mim: posição, médio direito. Está ali. E eu estou convidado também, a mesma coisa. Olhou para ele, médio centro, não dá. E ficamos os dois, a primeira convocatória de fora, escolhidos especificamente por causa da nossa altura. E a verdade é que depois houve um treino no campo com outra equipa durante a semana a seguir e nós já jogámos e o treinador já gostou mais de nós e a partir daí passamos a fazer parte das convocatórias com regularidade. Por isso dizer-te que sim, claro que sim, na altura, a minha altura, para fazer aqui uma redundância, teve muita influência no meu desenvolvimento, mas fiz das fraquezas de forças e cheguei a muita gente gostava de ter chegado e estou muito orgulhoso desse percurso. Portanto, ainda continuo. E com o meu 1,80m, para o olho, lá. Eu também não posso falar muito, porque eu também sou pequenina, mas pronto, acredito para quem faça desporto e principalmente nessa época, porque estamos a falar anos 80. Anos 80. Não é? Era diferente e hoje em dia já se olha para os atletas de outra maneira. Claro, sim. O que é que tu guardas assim desses tempos de miúdo no Estrela da Amadora? Olha, continuando no tema da altura e criando aqui uma ligação, é coisas muito particulares, que é o Ruizinho, não é? Eu sou conhecido pelo Ruizinho da Nina, o Ruizinho da Amadora, o que é muito bom, dá sempre um carinho muito particular quando as pessoas me tratam por o Ruizinho. Não sei, agora vou passar a chamar-te Ruizinho da Amadora. Exatamente. Portanto, aqui no Norte já é mais difícil, as pessoas já me conheceram noutra registro. Mas quando me regresso, há pouco tempo estive na Amadora com um amigo aqui do Norte e visitando algum espaço de tenho amigos, e ele ficava muito curioso, mas estavam todas para o Ruizinho para aqui, Ruizinho para ali, Ruizinho para todo lado. Portanto, essa é das particularidades carinhosas que me fazem sentir bem na Amadora as pessoas tratarem-me assim. Depois, os tempos de Estrela da Amadora, recordo-me bem de treinarmos no parque de estacionamento, não tínhamos campo para treinar, agora depois mais à frente surgiu o campo, agora que é o campo de lado, já foi cedete, o campo de lado outra vez, e os pais estacionavam os carros e com os holofotes e com os holofotes fraquitos que tinha lá na estrutura, nós treinávamos por ali. Depois a particularidade de não podermos interferir em nenhum momento naquilo que era a área dos séniores, porque senão tinha os massagistas e os robôs, o Cuca na altura, que era uma pessoa extraordinária, imagina, podem estar aqui, podem ser aqui, podem fazer barulho e gente, portanto. É engraçado porque toda a gente fala do Sr. Cuca. É engraçado. Eu sou o Cuca, era uma pessoa extraordinária e sempre disponível para nos ajudar no que fosse preciso. Um homem com 2 metros de altura quase, mas com uma voz envolvente, tranquila, enfim, uma postura sempre, como eu disse, sempre muito solidária. E
E depois os amigos, não é? Os teus futuros convidados, a relação que tínhamos também na escola, porque depois isto levava-nos para a escola, ser jogador de estrela dava aqui algum estatuto na escola. Pois imagino. Jogos de estrela da Jogo de Amadora. estrela da Amadora. Isso com as miúdas funcionava? Funcionava, acho que eu. Estou a brincar, porque como tu sabes, desde muito cedo comecei a namorar e a minha atual esposa, portanto espero que seja. Gostava das miúdas. Elas gostavam de mim, mas eu sempre gostava de uma. Temos pena. Chegaram tarde. Chegaram tarde, exatamente. Portanto, e isto era uma alegria muito grande. Íamos para o treino, encontrávamos pelo caminho e não ligávamos muito àquilo que eram as infraestruturas, não que eram as condições de treino, se tínhamos muitas bolas, assim, a relva era real. Hoje é impensável, não é? O que é impensável? Hoje é completamente. Parece uma realidade distante, não é? Pensar que as coisas eram assim há 30 anos e como as coisas mudaram nas condições do futebol. É incrível. Mas começou-se a olhar para o futebol como negócio. Eu e outros temos a felicidade de jogarmos quando o futebol era gratuito. Portanto, o futebol agora já não é gratuito. Agora, para se praticar, tem que se pagar. É óbvio que a partir de determinada altura, agora até falo para a minha experiência, a partir ali dos sub-15, sub-16, já não pagamos, já não pagam os atletas, porque já começam a ser vistos noutra perspectiva, que é a perspectiva da pré-especialização, e ao entrar na pré-especialização, a particularidade é que nós já vemos neles alguns atletas, algumas particularidades de que podem vir a dar jogadores, então investimos nesse potencial para criar, espero que isto não choque ninguém, que não vou dizer, mas no sentido de criar um produto que chegue à equipa principal e depois possa ter um determinado retorno, seja ele do ponto de vista desportivo ou do ponto de vista económico, mas nesse tempo os nossos pais não pagavam nada. Portanto, nós jogávamos, dávamos equipamentos, espaços de treino e era assim. Mas, Rui, falando agora, por acaso falaste num tema interessante e que muitas vezes pensamos sobre, eu pelo menos penso muitas vezes sobre isso. Achas que atualmente, o que é que tu achas de os pais, estamos a falar de crianças, ok? Sim. Os pais pagarem para os filhos jogarem num grande, preferirem pagar para os filhos jogarem num grande, mas no tipo até aos 10 anos, estamos a falar mesmo de crianças, Claro. do que ir para o clube do bairro? O que é que eu acho? Eu acho que cada família é livre de fazer aquilo que acha. Ou seja, achas que uma coisa invalida a outra? Deixa-me dizer. Obrigatoriamente tudo teria que ser pago ou não? Sim, eu acho que atualmente tudo deve ter um custo. Até porque se tu pagas por algum serviço, tu podes também ter uma opinião crítica sobre esse serviço. Ou seja, exigir que o treinador seja mais ajustado àquilo que é o escalão da equipa, porque é uma das grandes preocupações que nós temos, é os nossos treinadores terem um nível perfeitamente pedagógico ajustado a cada escalão, para perceber exatamente a fase nutricional de cada atleta e com os exercícios que são realizados não prejudicar a saúde do atleta, seja ele mais novo, seja ele mais velho. Portanto, quando os pais pagam, permite aos clubes, às instituições, poderem recrutar melhores recursos humanos. Portanto, se esse dinheiro for aplicado nessa perspectiva. Relativamente à tua pergunta mais em particular, que é o detrimento do clube do bairro e dos clubes grandes, há pouco tempo uma universidade em Lisboa fez um estudo sobre aquilo que os atletas mais valorizavam e aquilo também que os pais mais valorizavam. E deixa-me dizer, aquilo que os atletas mais valorizavam estava centrado em duas áreas. As infraestruturas, portanto o relvado, o balneário, o vestuário, o material de treino e a proximidade dos amigos. A segunda, dos pais, estava relacionada com os treinadores. Dava uma importância muito grande aos treinadores. Aqui não era específico, era se punham um filho deles a jogar, claro, ou se deixavam mais vezes no banho, não. Mas é importante nós olharmos para aquilo que os atletas preferem, e é por isso que nos últimos anos os clubes fizeram
tem vindo a fazer. Nós, por exemplo, também estamos a desenvolver a segunda fase da academia. Investir mais nas condições de trabalho. Porquê? Porque um atleta, quando entra numa infraestrutura que está limpa, que tem um sítio para colocar a sua roupa, para colocar o seu material, o seu carteiro, o seu telemóvel, o seu material de transporte, depois vai a uma rouparia limpa, depois vai para um relevado sintético, ou seja, o natural, tem boas condições. Se temos a oportunidade também de promover isto junto dos amigos, quando digo dos amigos, não é que os no campo andem ali às vezes uns com os outros, mas não, eles sentirem-se envolvidos, sentirem que fazem parte sentirem-se identificados com uma estrutura, isso é muito importante. É isso que nós podemos promover. Portanto, os pais, na minha opinião, se puderem ter um clube próximo de casa, próximo da escola, em que os alunos, os atletas, percam muito pouco tempo quando se transferem de um espaço para o outro, onde há valores, onde há regras, onde há educação. E quando digo educação, é a educação desportiva e a educação social, a educação de ser um bom cidadão. Por isso, muitos podem não chegar, mas estão bem informados como pessoas. É isto que eu acho que as pessoas devem procurar, mais do que o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting. Se eles tiverem jeito, mais do que o Toledo, se eles tiverem jeito e quiserem muito, naturalmente eles poderão lá chegar. Até porque, Helena, deixa-me dar esta nota também. Nos últimos tempos tem vindo a público algumas discussões da perspectiva dos atletas com 8, 9, 10, 11 e 12 anos, principalmente nestas idades, se faz sentido eles se especializarem, vamos dizer assim, só no futebol, ou seja, durante a semana praticarem 3, 4, 5 vezes o futebol, ou se durante a semana deveriam praticar uma vez futebol, uma vez natação, outra vez voleibol, e a verdade é que o Bayern Munique foi o primeiro clube a tomar essa posição mais vincada, pelo menos do ponto de vista público. Eu sei que já há pelo menos um clube em Portugal que faz isso, um clube aí de Lisboa, que faz isso, mas o Bayern Munique tomou uma posição pública no sentido de, na academia deles, neste momento, só entram atletas a partir dos 12 anos, ou seja, 12 anos de idade, porque entendem eles que as crianças deverão praticar mais esportes, dizem que têm um desenvolvimento mais harmonioso e mais global, mais complexo, não é? Mais completo, exatamente, obrigado, do desenvolvimento deles. E quando passarem depois à pré-especialização do futebol, irão estar muito mais equilibrados do ponto de vista individual. É mais uma ideia importante para que os pais, quando pensarem naquilo que é o melhor para os seus filhos, devem ter mais opções. Olha, eu por acaso desconhecia essa realidade, mas é uma abordagem interessante até olhar para a criança dessa forma, porque eu acho que isso também é uma discussão que se tem tido aqui bastante no nosso país, a influência dos pais nessas idades mesmo mais novinhas, não é? Naquilo do futebol, e que tem que se estar, e depois a posição às vezes até dos pais durante o próprio jogo é terrível. Eu já assisti a coisas do Arco da Velha, porque pronto, há pais que acham que os filhos vão ser Cristianos Ronaldo, não é? Pronto. Mas é interessante essa discussão. Mas por falar em crescimento no futebol, tu sempre foste médio, ou foi uma coisa ou sempre quiseste ser médio, foi uma coisa que alguém ou tiveste algum treinador que disse, olha, tu és bom nesta posição? Sim, não tinha grandes hipóteses. A defesa não tinha altura. Também não. É assim, ali no meio... há defesas esquerdos baixinhos. Sim, eu sei, estou a brincar. Mas não tinha perfil. As minhas características mais fortes eram as características ofensivas, portanto era um desequilibrador. Ainda sou, porque já jogo aí nas velhas guardas, aí jogo com jogas nos veteranos? Grande intensidade. E também aqui, veteranos de futebol 11, do Boa Vista, os últimos meses foi do Boa Vista, convidaram-me a estar do Boa Vista, e depois também tem aqui uns veteranos no Campeonato Concedido de Famalicão, futsal, desculpa, a ideia são empresas antigas na futsal. É um futebol de 5. Sim. Um futebol de 5 aqui em Famalicão, nos veteranos. Mas espera lá, tu jogas futebol 5 nos veteranos de Famalicão, é isso? Não, é em Famalicão, é um campeonato concedido. Em Famalicão, ok.
Sim. E já agora passa a publicidade, é o GRAC. Portanto, já fiz produção na Boa Vista também nos restaurantes. E o que vai permitindo matar o bichinho de vez em quando. Mas E, isso aí é mais para o convívio ou não? sim, também. Mas aqui no campeonato conseguiu, isto é bravo. É bravo, isto Eu adoro. Para dizer que Há aquelas isto é rivalidades. exatamente entre freguesias e mais. Nós normalmente jogamos à sexta-feira e depois do jogo vamos sempre jantar. Vamos comer qualquer coisa, não é? Claro. E posso dizer que não há um momento em que eu falo de outra coisa que não seja o campeonato. É aquela equipa, vamos ganhar, e quantos pontos precisamos, e este portou-se mal, aquele portou-se bem, aquilo é só uma coisa ali mais 2 horas ao jantar, a moer com estão bem classificados ou não? Estávamos bem classificados, sim. E depois com a minha entrada também estavam a liderar. Foste ali o reforço que a equipa precisava. Reforço de janeiro, mas depois entretanto o campeonato acabou com a pandemia. Pois é. Por falar nisso, como é que se está aí a viver, ou como é que viveste estes 2 meses, não é, de quarentena? Helena, foi um desafio para todos. Não há um manual da pandemia, penso que nos próximos já vai haver, para podermos ter aqui algo que nós possamos seguir. Não foi, portanto, em cada realidade fui contactando também com os colegas meus ou colegas de profissão em outros clubes e percebendo também a forma de trabalhar deles. Aquilo que nós procuramos fazer aqui, a primeiro aspecto foi de segurança. Nós temos atletas menores de idade e maiores de idade e desde que a escola terminou, pelo menos sentimos que a escola ia terminar e ia dar as aulas por encerradas. Aquilo que nós fizemos também ao futebol nunca poderá ser mais importante do que a escola. Portanto, no momento decidimos encerrar a atividade, portanto fechamos a parte da academia da SAD, portanto também dizer que não faço parte do clube, faço parte da SAD, Sociedade Desportiva, e decidimos encerrar a atividade dos treinos presencialmente. Depois aquilo que procuramos fazer foi reunir todos os elementos de todos os departamentos, teletrabalho, videoconferência, e a partir daí definir um plano. O que é que nós fizemos? Continuamos na mesma a fazer os planos semanais, né? Para manter um horário, para que os atletas conseguissem manter um horário. As equipas técnicas definiram, óbvio que não em termos técnico-táticos, porque até todos os atletas não podiam ir à rua, portanto, tinham um plano técnico-tático, esse não existia, mas do ponto de vista físico, exercícios para que eles pudessem exercitar durante a manhã, durante a tarde, e depois enviarem um pequeno vídeo para nós conseguirmos fazer um controle sobre o exercício. Primeiro para ver se faziam o exercício e depois faziam o exercício corretamente, para que quando voltarmos à atividade o impacto, pelo menos o impacto físico e emocional, não seja tão grande. Do ponto de vista emocional, tivemos sempre o departamento médico ligado também a este processo, no sentido de que percebeste os atletas, todos somos diferentes, uns reagem melhor, outros reagem pior, depois também temos alguns atletas estrangeiros no nosso país que estavam afastados da família para poderem ter um acompanhamento especializado em termos psicológicos e todas as outras áreas. Temos a oportunidade de ter nutricionista também, que foi definindo planos alimentares para esta época em particular, em que passamos mais tempo em casa e que o frigorífico também é um exercício muito efetivo que nós realizamos. Vou lá à cozinha, passo pelo frigorífico com mais uma bolacha, com mais um gelado, e foi assim que fomos fazendo, mantendo o controle, continuamos a fazê-lo, até porque temos alguns atletas que estão ligados à equipa principal, e a equipa principal já iniciou a atividade e alguns atletas já foram chamados, e que felizmente através deste tipo de trabalho fomos conseguindo colmatar aqui algumas habilidades do período. Os outros elementos, vamos fazendo na direção dos managers, vamos fazendo este trabalho de planeamento da próxima época, sem saber muito bem o que é que vai acontecer, mas há um manual, mas vai-nos mantendo ativos, vai-nos exercitando a criatividade, vamos projetando cenários, e quando lá chegarmos, talvez, não sei se começa a 1 de julho, se começa a 1 de agosto ou 1 de setembro, nós já vamos ter de certeza o plano preparado-se. Depois é só ir empurrando em função das etapas. Não tiveste a tentação de ir ao frigorífico? Tanta vez.
Mas também é verdade, Helena, é que com mais tempo livre também acabamos, eu pelo menos falo por mim, também quero dedicar mais à atividade física. Aquele Foi. tempo quando estamos ocupados no meu trabalho e não temos tempo para dedicar, agora surgiu o inverso. Ou seja, com menos tempo de trabalho efetivo, deu mais oportunidade de dedicar à área física, até porque na zona onde eu vivo, uma zona que não tem tantas pessoas, é uma zona mais agrícola, que me permite que possa ir à rua sem encontrar muitas pessoas, o que é uma Tens uma grande vantagem. Se fosse na vantagem. Amadora, já tinha mais dificuldades, né? Ia correr às 5 da manhã ou qualquer coisa assim. Pois não é fácil. Realmente há aqui uma grande diferença. É engraçado porque ainda ontem estava a falar com uma pessoa, porque a minha família é do Norte. E então eu sei o que é que estás a dizer. Portanto, e estavam ontem a falar sobre isso. É que a diferença é que nós aqui estamos fechados entre quatro paredes e depois cria-se aquela sensação de vou pôr um pé fora de casa. Acho que isto pode não correr muito bem, e a diferença é que aí realmente uma pessoa põe o pé, a perna, põe tudo fora de casa. Exatamente. Isso é uma vantagem. É uma vantagem incrível. Por falar em tempos de vírus, qual é a tua opinião deste regresso da Primeira Liga? Olha, eu já tive a oportunidade de dizer isto também publicamente algumas vezes e dizê-lo outra vez, que é o seguinte. Ontem, dia 18, segunda-feira, a minha filha mais velha foi para a escola. A mim ninguém me perguntou na escola se eu concordava, se não concordava, não me perguntaram, não me informaram, ao contrário de algumas notícias que eu vi na televisão, se ia ser controlada a febre, se todos os funcionários da escola tinham sido testados, ou os professores, ninguém me perguntou. Portanto, o futebol profissional em Portugal tem condições de exceção comparativamente a outras áreas de atividade. Fazem testes, foram todos testados os atletas, foram testados todos os treinadores, foram testados todos os funcionários, vão ser testados antes dos jogos, vão fazer testes não sei em quantos dias, até sei, não tenho agora aqui o programa à minha frente, não sei a de cor. Portanto, tem condições para ter um médico, tem condições, 2 médicos, 3 médicos, 4 enfermeiros, 5 fisioterapeutas. Foi criado um manual de procedimentos por parte do Governo e da Direção-Geral de Saúde, como não existe para outro setor de atividade. Portanto, se as escolas abriram, se os restaurantes abriram, se outras empresas abriram e não têm um rigor tão grande como aquele manual que foi criado para o futebol, e o futebol tem estas condições todas, o futebol só tem que continuar. Quando digo futebol profissional. E quando digo futebol profissional, eu faço aqui uma distinção entre a primeira e a segunda liga, porque mesmo a segunda liga, do ponto de vista financeiro, não tem as mesmas condições da primeira. E já para não falar daquilo que é a sobrevivência do setor. Como nós sabemos, é óbvio que isto, o setor, as questões financeiras não se podem colocar à frente das da saúde. Mas a verdade é que os clubes em Portugal dependem dos direitos, muito dos direitos de transmissão televisiva. E se as competições não se realizarem até ao final, há muitos as operadoras já disseram que não vão pagar. E ao não pagarem, há muitos clubes que vão passar por sérias dificuldades. Portanto, e importante é nós não contribuirmos para problemas sociais ainda mais graves. O futebol só tem que avançar, até porque do ponto de vista depois cultural, está tão intrinsecamente ligado à nossa sociedade que se o exemplo for bom, não tenho dúvidas nenhumas que para outros setores da atividade, o início do futebol, para nós próprios até para a nossa sanidade, vai ser muito importante. Não que os futebolistas ou o futebol tenham de ser servido de palhaços para ninguém, não é? No sentido de estar aqui a animar ninguém, mas vão passar realmente um excelente exemplo de dinamismo, de vontade, de força, de que podemos enfrentar este vírus com condições, com segurança e a praticar aquilo, a voltar a uma nova norma. Não sei, eu discordo disso, mas acredito que tu tenhas outra perspectiva, porque é o teu trabalho no diretor desportivo, direção desportiva num clube. Mas para quem está de fora, aquilo que vê, pelo menos para mim, acho que
é óbvio que essa segurança dos atletas acho que está mais do que assegurada, e passando o pleonasmo, e a questão não está aí. Eu acho é que vai ser muito difícil controlar as pessoas, os adeptos. Pronto, acho que há aqui coisas que não foram bem acauteladas e acho que vai ser complicado nesse sentido. Depois também era complicado para a Federação e para a Liga decidirem como é que iriam atribuir ou se iriam ou não atribuir títulos. Acho que isso também não. Eles não quiseram tomar essa. É a minha opinião. Essa iniciativa. Agora, obviamente, que em questão de segurança, pá, sim, os clubes estão mais do que aptos para isso. Embora eu acho que aquela reunião do Primeiro-Ministro apenas com os 3 grandes, acho que foi um tiro no pé, que é quase a dizer que a Primeira Liga são só 3 clubes, o resto é paisagem. Epá, acho isto. Sabes, Helena, nós já falamos um bocadinho. Acho que às vezes é a forma como as coisas são explicadas, sabes? Pois, também. As coisas forem bem explicadas, porque houve reuniões anteriores em que delegaram os clubes no Benfica, no Sporting e no Porto essa responsabilidade de reunir. Isto depois veio a público, não é? E às vezes quando as coisas não são muito explicadas, cria essa dúvida. E deixa-me dizer outra coisa também, que eu disse há bocado quando comecei, Helena. É importante nós todos temos opiniões sobre as coisas e podemos manifestá-la. Porque é dessa discussão depois surgem boas soluções. E, portanto, isto, como eu dizia há bocado, não há um manual da pandemia. Quem imaginava que este retorno à nova normalidade iria ser feito sem sobressaltos, sem avanços e sem recuos? Eu às vezes custa muito ver, principalmente programas de televisão, onde as pessoas têm uma opinião, parece que já andam nisto há muitos anos e já passaram por 53 pandemias, quando em janeiro nós tivemos uma das principais responsáveis a dizer que o vírus não ia chegar à Europa, que depois as máscaras também não eram importantes. Quer dizer, com isto que eu estou a dizer, não estou a criticar ninguém, estou a dizer é que isto é uma situação nova para todos. Nunca provavelmente imaginaríamos em passar por isto, nem assim tão de repente como ela aconteceu. E, portanto, não é fácil dizerem sim, não, branco, preto, e que, não, isto agora vamos desconfinar, isto vai ser sempre à frente, não vai ser para trás. Calma. O que é importante é olharmos para aquilo que foi feito e perceber o que é que se fez bem e o que é que se fez mal. Não é? Portanto, isto correu bem, okay, isto correu mal. Então vamos procurar intervir naquilo que não correu tão bem, ou melhor, para não dizer que correu mal, não correu tão bem. Ok, a partir daqui já podemos acrescentar mais alguma coisa, já podemos subir mais um degrau. Mas não quer dizer que daqui a mais uma semana ou daqui a 10 dias não aconteça algo em que nos faça retroceder, ou pelo menos pensar que se calhar vamos dar outra vez um passo atrás, no sentido de minimizar outra vez aqui alguma coisa. E o futebol é como outro setor de atividade. Portanto, as empresas abriram, os restaurantes abriram, agora com 2 metros de distância, as escolas também abriram, não é? Portanto, não quer dizer que daqui a uma semana ou 10 dias não venha a dizer assim, mas é importante fechar outra vez as escolas. E não ter receio de tomar esta posição, porque como é que vai ficar em termos de eu insisto num determinado tempo e agora vou retroceder. Principalmente os políticos têm muito receio de dizer assim, eu errei. É muito difícil tu veres um político dizer eu errei. Eu errei. Acho que isso... Toda a gente erra. Agora, uma coisa é errar com os dados que nós temos em cima da mesa, temos que tomar decisões. Esta naquele momento, era em função dos dados que eu tinha, era a decisão que eu tinha que tomar. Agora, tenho outros dados, óbvio, sempre prudente, se calhar o melhor é dar um passo atrás. Se calhar as praias já não vão abrir a 1 de junho, ou 6 de junho, ou como foi, se calhar vão abrir até em julho. E não ter receio de fazer. Como digo, é só a minha opinião. Como dizia o Oswaldo Ferreira no canal da Visão aqui, é só a minha opinião, não sou um especialista, longe disso. É muito difícil de imaginar um período destes sem sobressaltos, sem avanços, sem recuos. Não, a partir de agora é tudo sim, não é tudo branco e não há dúvidas nenhumas sobre. Não. Pelo contrário. Eu acho que, em função dos dados que nós temos que ir dando também sinais à nossa sociedade de que podemos ir retomando a atividade, voltando a uma normalidade com cuidados. A utilização da máscara, a
questão dos testes, do distanciamento social, isto está mais que evidente, porque senão, Helena, nós ficamos em casa, o inimigo está à porta, o bandido está lá fora, nós não saímos de casa e nós vamos definhar em casa sem podermos pelo menos lutar contra indo para a batalha, não é? Envolvermos na batalha. Portanto, vamos pôr as ferramentas, vamos para a luta. Claro, com riscos, sim, vai ter riscos. E como eu estava a dizer, relativamente pelo menos à minha filha foi para a escola ontem. Eu sei que ela ia com receio, o que é que ia encontrar, como é que ia ser com os colegas. Procuramos fazer em casa para dizer isto, tentar dar-lhe o máximo de confiança, transmitir-lhe a informação relativamente aos procedimentos de segurança que ela deverá seguir. A partir daqui, Helena, está na decisão de cada um individualmente, a forma como sabe comportar, como sabe proteger e proteger os outros, e ir para a frente em função dos dados que nós vamos vendo. E vocês, enquanto responsáveis por nos informar também, devem procurar recolher a melhor informação possível e irem-nos transmitindo esta confiança e exemplos positivos também de que há coisas que se estão a fazer bem, há outras coisas que não se devem fazer e lutar para isso, porque a vida vai ter que continuar. Porque uma das coisas que eu tenho mais receio, muito sinceramente, é daquilo que vem a seguir esta pandemia. É as questões sociais, é o desemprego, é a fome, e outras coisas. Sim, nós aqui já temos acompanhado algumas situações e realmente as questões sociais e económicas são muito complicadas porque as pessoas não imaginam o que é que pode causar a atividade económica simplesmente parar durante 2 meses. É uma catástrofe. E porque são empresas que despedem, são fábricas, às vezes muitas fábricas que despediram muita gente. Muita gente ligada também às limpezas que ficaram. E normalmente são pessoas, é como eu costumo dizer, as pessoas que antes já ganhavam mal, já estão naquele extrato social mais baixo, com tudo isto acho que ainda ficam pior. E isso é preocupante porque também não sei até que ponto é que o Estado tem capacidade para olhar para estas pessoas. Eu tenho muitas dúvidas acerca disso. Sempre tive. E agora não sei. E por isso é que eu dizia, deixa-me só insistir, que eu quero muito mais uma vez dizer que isto aqui é o mais correto. Mas o futebol depois tem uma força tão grande sobre as pessoas, não é? Entusiasma de tal forma as pessoas que se o futebol voltar, e se voltar com bons exemplos, e nós sabemos que o futebol, o desporto, mas o futebol em particular em Portugal, o mundo também, mas o futebol em particular em Portugal, tem uma força tão grande, se conseguir transmitir bons exemplos, e os bons exemplos até na celebração dos gols, aquelas com os cotovelos e das máscaras. Depois sabemos depois nos cantos e nos livros, eles vão estar todos embrulhados e andar todos juntos. E os gols, e mesmo sem adeptos na bancada, mas só a vermos na televisão, o Benfica, o Sporting, o Porto, o Vitória, o Visto, o Braga, isto vai ajudar as pessoas a se motivarem mais, a passarem melhor os dias, a discussão do café vai voltar, a discussão nas redes sociais vai voltar, pelo menos vai ajudar as pessoas a sentirem que a normalidade está a voltar. E o futebol tem esta particularidade em Portugal de poder ajudar. E como eu digo, sempre em segurança dos dirigentes, dos treinadores, dos atletas, dos árbitros, dos apanha-bolas, das forças de segurança. Eu não tenho dúvidas que isto está a ser feito. Não tenho dúvidas nenhuma. Até como disse o caderno em Carlos, o manual é muito exigente. Sei que as pessoas da Liga e da Federação, conheço algumas que participei do ponto de vista do dirigente também, são pessoas muito responsáveis. Agora, isto não quer dizer que não vão acontecer casos. Não quer dizer que não vão eventualmente acontecer outras particularidades que se calhar até agora ainda não são conhecidas. Nós temos que avançar, nós temos que ir para a frente. Conhecedores dos riscos, mas quando a gente vai para a batalha temos que ir preparados para tudo. E a Helena, com 40 anos ou 50 anos, estar em casa parado, com força da vida, ou com 30, não pode ser. Nós temos que ir para a frente. Gostei desta mensagem de esperança, Rui. Se soubesse já tinha falado contigo há mais tempo. Agora até saio daqui a pensar, olha, vai tudo correr bem como eles dizem. Olha, não que eu não quero longe disto. Houve gente que perdeu entes queridos, houve gente que passou por mim há pouco tempo, falei com um amigo meu que
Felizmente até correu bem, mas o pai teve em coma durante 2 semanas. Felizmente depois as coisas correram bem. Longe disso, de mitigar o sentimento de algumas pessoas que passaram por perder os seus entes queridos. Longe disso. O que eu digo é que depois a vida tem que seguir, tem que avançar, temos que ir para a frente. E sabendo que isto vai ter riscos. Vai ter riscos para mim, a minha família, para a família dos outros. Agora, se nós formos capazes de cumprir aquilo que nos pedem, do ponto de vista do distanciamento social, da utilização das máscaras, de lavar mais vezes as mãos, de certeza que vamos minimizar os riscos que vêm da doença. Olha, uma curiosidade. Tenho percebido que tu és um homem que aposta muito na formação Sim. pessoal, não é? Sentes sempre essa necessidade de atualizar conhecimento? Sim, muito. E até porque a minha experiência, não como futebolista, mas como dirigente, ela tem sido diversificada. Portanto, já tive no futebol sénior, diretor desportivo e team manager, agora como dirigente ligado mais aos escalões jovens. Eu sinto necessidade, enquanto dirigente, de conseguir recolher não só nas experiências, mas também conhecimento em diversas áreas, para poder ser um melhor profissional. Deixa-me dizer que já me inscrevi no outro, na São Vicente, de coordenação técnica, na Federação, com entidades formadoras, portanto já estou aí preparado para outra formação. Obviamente, sinto essa necessidade e acho que deveria ser, em termos profissionais, deveria ser criadas essas oportunidades em todas as profissões. A formação é fundamental para nós melhorarmos as nossas competências, melhorarmos os nossos conhecimentos e podemos aplicá-los depois na prática. Isso é determinante. Porque nós, se passarmos uma década sem investirmos na nossa formação, sem podermos colocar em prática, nós vamos ser exatamente o mesmo profissional que éramos há 10 anos atrás. E hoje em dia as coisas não são nada assim, estão sempre a mudar, sempre a mudar. Exatamente. Até dizer-te, estávamos a falar aqui em off, das coisas boas que a pandemia trouxe, foi precisamente a capacidade das empresas melhorarem do ponto de vista digital. E não tenho dúvidas que nos últimos 2 meses houve empresas que deram um salto brutal em termos de digitalização. Sim, sem dúvida. Também tiveram que o fazer, não é? Esta questão da desmaterialização, nós utilizávamos papel para tudo e para nada, e estes 2 meses permitiram-nos isto. Eu posso dizer, como dizia em off, neste momento, os Teams, os Zooms, as StreamYards, tu já estás. Dominamos isto, já dominamos todos isto com uma facilidade muito grande. Claro. Olha, sabes que eu no meu podcast eu costumo falar sobre livros, literatura. Tu és um homem que lê ou não? Sou um especialista em comprar livros e não os ler. Não, compras, mas compro os livros e não os leio. Sim, adoro olhar adoro ir às FNACs, às Bertrands. Encontrei alguém que me compreende. Pela publicidade, adoro olhar para as capas e os títulos, compro e depois não os leio. Isso é fantástico. Qual é que foi o último livro que leste? Já não te lembras? Os Óculos da Felicidade. Ah, é um livro de autoajuda e eu reconheço que de vez em quando também preciso ler qualquer coisa assim deste género, com mensagens muito positivas e de esperança. É um livro de bolso e comprei, entusiasmei, comecei a lê-lo e ainda me falta um terço. Está na mesa de cabeceira. Não, mas é engraçado, porque realmente eu também tenho essa. Eu não posso ir a livrarias, percebes? Porque depois começa assim, isto é tão giro, isto não sei o quê. Mas depois ficam lá na estante, pronto, lá à espera que um dia. Não, mas olha, Rui, obrigada por teres aceito aqui estar comigo nesta espécie de podcast. Quem sabe se não repetimos isto. Gosto muito. Sabes que gosto muito, tu esteja ligado à Amadora e agora em particular a ti também, Helena. Se puderes contar comigo, já sabes que eu estou disponível. Sim, agora olha, isto agora é o início. Claro, vamos para a frente. Vamos dizer um treinador. Agora que descobrimos estas tecnologias, vais ver. Exatamente. É para a frente, Helena. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada, Rui. Obrigada por teres aceito. E quanto aos ouvintes e aos nossos visualizadores, porque desta vez uma espécie de podcast vai ter visualizadores, vemo-nos para a semana, vemos e ouvimos-nos para a semana e obrigado por terem estado comigo e com o Rui e até ao novo episódio de uma espécie de podcast. Tenham uma ótima noite. Muito bom.
uma espécie de podcast. À segunda-feira pelas 21h10, com repetição à quinta-feira pelas 23 horas. Apresentado por Helena Durães.